Fala pessoal, tudo certo? Diogo aqui para trazer um conteúdo super importante para vocês. Correção dos simulados. Vou passar aqui o passo a passo do que você precisa fazer para corrigir a questão que você errou, o tema da questão que você errou, e no fim do ano você conseguir acertar aquele tema, para você ter segurança na hora de fazer o simulado, mas principalmente na hora do dia do vestibular. Estamos aqui no meio do ano e é muito comum que você esteja com a nota estagnada. Você está estudando, vendo as aulas, fazendo as revisões, fazendo as questões, mas a nota no simulado não sobe. Eu sei, eu já estive no seu lugar e eu vou te contar o que eu fiz para alavancar os meus acertos e ter sido aprovado em medicina na federal. Grande parte desse mérito é fruto justamente de uma correção muito minuciosa e muito detalhada do simulado, que é o que eu vou passar aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. O primeiro tópico aqui do vídeo é justamente uma divisão do que eu vou falar. Primeiro eu vou dar um panorama geral sobre a correção dos simulados, a importância, como fazer, e depois eu vou fazer um passo a passo para você destinar, além da correção, de simplesmente só corrigir a questão novamente, um passo a passo do que você tem que fazer para que você corrija a lacuna que você teve na hora do simulado, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, é super importante que antes de você corrigir um simulado, você tenha uma mudança de postura. Como assim? É super normal que quando você erra mais do que você acerta no simulado, quando você vê que a sua nota que você está tirando agora não é a nota que você precisa para passar, você fique frustrado, triste, amargurado. É normal, eu já estive no seu lugar. Mas para mim, a minha percepção de erro como algo negativo foi destravada quando que eu aprendi que o erro ele contribui para o seu aprendizado mais do que o acerto. Tudo bem você estar errando agora, em maio, em junho, em julho, em agosto, até mesmo semanas antes do Enem. Tudo bem você estar errando, você não está conseguindo acertar ainda a quantidade que você deveria acertar. Você está treinando para isso, cara. O erro, ele é bom se você tem tempo para errar. O erro é ruim se você erra no dia da prova. E entender que o meu erro no simulado é um aprendizado, que o meu erro no simulado é um direcionamento para entender o que eu preciso evoluir, qual matéria eu preciso estudar mais, qual matéria eu preciso inovar a abordagem, ver outra aula, trocar o professor, fazer outras questões, ver outras listas, fazer outros simulados. Isso destravou a minha visão sobre o erro. Eu fiquei feliz por errar, porque quando que eu pegava um simulado e eu errava, eu falava, caramba, ainda bem que eu errei esse conteúdo de ótica, porque mostrou que eu não tenho domínio sobre ele. Então o que eu vou fazer? Estudar esse conteúdo. Nossa, eu continuo errando esse tema de ótica, eu tenho dificuldade. O que eu vou fazer? Verificar outra abordagem, verificar a aula de um outro professor, fazer um outro simulado de outra banca para tentar subir o meu nível de estudos para conseguir acertar no Enem. Então, quando você começa a olhar para o erro como um professor, você tira, primeiro, um peso enorme das suas costas, porque você para de se culpar por errar, você entende que o erro faz parte do seu processo de aprendizado, e se você não está errando, cara, ou é porque você já está aprovado, ou é porque você está fazendo só as questões fáceis para você ver que você está acertando. O que não é bom, né? Você precisa subir o seu nível de estudos, errar as questões difíceis para aprender com elas. E é aí que o aprendizado ocorre. Então essa mudança de postura, primeiramente, é muito importante. Olhe para o erro com novos olhos. Eu sei que é difícil fazer isso, não vai ser da noite para o dia, não vai ser acabar de ver esse vídeo que você vai mudar isso, mas tenha em mente que o erro é seu melhor amigo desde que você saiba corrigi-lo. E é isso que eu vou passar para vocês no vídeo de hoje. Você irá fazer a correção da forma mais detalhada possível, beleza? Outra coisa, o erro ele é um direcionamento para a revisão. Conteúdo que eu trabalhei nesse vídeo aqui de como fazer a revisão. Inclusive, vai lá assistir, esse vídeo está sensacional. Mas o erro ele vai ser um direcionamento para a sua revisão e você deve revisar por incidência e prioridade. Eu vou tratar um pouco mais disso aqui quando a gente tratar aqui dos erros por falta de conteúdo, beleza? Vamos lá. Segundo tópico, corrigir é prioridade. E quando você faz um simulado e você erra, é super normal que você fique meio assim de corrigir o simulado, porque você sabe que vai errar, você sabe que você errou no caso. Você fica triste, é aquele negócio da mudança de postura. Você não pega um simulado e fala, nossa, eu errei 20 questões, vamos corrigir. É claro que não, é super normal que isso não aconteça. Só que você deve entender que você não deve ficar adiando a correção do simulado porque você não quer ver onde você errou. Você não pode adiar sua frustração em ver onde você errou. A correção é prioridade, porque a partir do momento que você começa a corrigir os seus erros,
começa a monitorar os seus erros, você começa a evoluir, beleza? Então corrigir é prioridade. E ser prioridade é você ter organização para corrigir o simulado e você corrigir com qualidade. Corrigir com qualidade é você seguir o passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês e você ter aquela postura de entender que o erro é aprendizado. Não adianta você ir corrigir um simulado e ficar se lamentando por ter errado uma questão e não querer aprender o raciocínio. Ai meu Deus, essa questão é muito difícil, eu não vou aprender, eu vou pular. Se você está com essa visão, mude a sua postura antes de corrigir os simulados, beleza? E outra, ter rotina é você ter horário para corrigir o simulado. É você destinar na sua semana, olha, tal dia eu vou pegar aqui para corrigir naturezas que eu errei no simulado. Tal dia eu vou pegar para corrigir matemática. E quando você deve fazer isso? O mais breve possível. Se você faz um simulado no sábado, de manhã, se você conseguir corrigir à noite, tá ótimo. Eu, Diogo, não conseguia. Ficava muito cansado. Fazia o simulado, dava toda a minha energia ali e ficava cansado. Então eu corrigia no domingo. Mas eu nunca deixava para corrigir, nunca também não, né? Porque sempre tem um imprevisto ou outro. Mas eu sempre corrigia o mais breve possível. Fazia o simulado no sábado, corrigia no domingo. Se faltasse alguma coisa que eu não conseguia corrigir, corrigia na segunda. Por que eu fazia isso? Primeiro, quando você erra, o erro está fresco na sua cabeça. O conteúdo vai estar fresco na sua cabeça. O raciocínio vai estar fresco na sua cabeça. Então, se você deixa para corrigir durante muito mais tempo, se você demora dias para corrigir, você vai ver aquela questão, capaz de você conseguir resolver de novo a questão, mas você não vai conseguir corrigir o seu raciocínio errado que você teve ali na hora da prova. E é isso que você precisa fazer, corrigir o raciocínio errado que você teve na prova. E para você ter esse raciocínio errado na sua cabeça, você não pode esperar tantos dias para fazer. Diogo, eu não consigo corrigir o simulado no mesmo dia nem no dia depois, porque eu tenho muitos compromissos. Beleza, fragmente durante a sua semana a correção dos simulados. Mas saiba que correção ainda assim é prioridade. Você deve adiantar de uma maneira ou outra corrigir o simulado o mais breve possível. Beleza? Fechou. Outra coisa, pessoal, a correção deve ser feita sempre de acordo com seus tipos de erro. Ter direcionamento para fazer a correção do simulado é a chave para você destravar os seus acertos e parar de ficar estagnado em uma nota. A correção não se limita só a você realmente corrigir a questão. Você precisa fazer um passo a passo depois disso para entender aonde você pode melhorar, onde você pode sanar a sua lacuna. E é justamente isso que eu vou trazer aqui para vocês. Mas basicamente os 3 tipos de erros mais comuns que existem é erro por conteúdo, erro por desatenção e erro por falta de tempo. Beleza? Então vamos lá, como você pode sanar essas lacunas com base nesses 3 tipos de erros genéricos. Nada impede que você crie outras categorias de erro, tá? Mas aqui é só uma coisa mais genérica. Primeiro, passo a passo para você direcionar a correção do simulado. Antes, a correção dos simulados tem 3 mandamentos que eu gosto de dizer. Primeiro, sempre que você for passar o gabarito, nunca marque a resposta certa. Sempre marque um X, se você errou, ou um certo, se você acertou. Não faça isso. Essa daqui eu errei e a alternativa certa era a letra A. Essa daqui eu errei e a alternativa certa era a letra B. Por que você não deve fazer isso? Primeiro deixa eu apagar, né, para não poluir muito a nossa lousa. Mas por que você não deve marcar qual que é a alternativa certa? Só marcar com um X ou com um certinho, se você acertou. Porque quando você for corrigir o simulado, que é o mandamento 2, você sempre vai direcionar a sua correção, se você marcou qual é a alternativa certa, para a alternativa certa. E aí você se engana, você se ilude achando que você acertaria numa correção, mas não, você só acertou porque você direcionou o seu olhar que aquela seria a resposta certa. Então sempre marque ou com X ou com certo. E aí, esse foi o primeiro mandamento. O segundo mandamento, sempre tente fazer de novo a questão antes de ver a resolução comentada. Não vai ver a resolução comentada para depois você tentar resolver. Você precisa aprender qual raciocínio desenvolver para resolver aquela questão. Se você já vê o raciocínio pronto e depois tenta refazer, você não corrigiu nada, você se iludiu novamente, beleza? E terceiro mandamento, jamais demore mais de 10 minutos para corrigir uma questão. Como corrigir a prioridade, você precisa ter antecedência para corrigir o simulado. Se você demanda 10 minutos para corrigir cada questão, vai virar uma bola de neve. Você vai fazer um simulado hoje e vai acabar de corrigir ele 2 meses depois, tá? Então, eu sei que dói, eu sei que é chato, mas deu 10 minutos, você não conseguiu desenvolver a questão, não tem problema em falar, eu não sei, eu preciso aprender. Sócrates era um homem mais sábio de todos os tempos porque ele sabia que não sabia. Só sei que nada sei. Então, se Sócrates, cara, reconheceu que ele não sabia alguma coisa, por que você não vai reconhecer que você não sabe a questão? Admita que você não saiba e não tem problema nenhum com isso. Beleza? Esses foram os 3 mandamentos. Então,
Nunca coloque a resposta certa, só coloque certo ou errado. Não coloque ali se é a questão A, se a alternativa A está certa, se a alternativa B está certa. Sempre tente fazer de novo a questão antes de ver a resolução comentada. E 3, nunca demore mais de 10 minutos por questão, beleza? Vamos lá, agora sim o passo a passo. Você foi lá, corrigiu o simulado, marcou o gabarito, tentou refazer de novo a questão e viu a resolução comentada. Como você deve prosseguir? Deve parar aí na correção do simulado? Deve ir adiante? Você deve ir adiante. Você viu a correção, agora a correção ela te deu um direcionamento. Qual o direcionamento? Depende do seu tipo de erro. Se você errou e já corrigiu uma questão, se você errou por falta de conteúdo, aqui o erro por falta de conteúdo ele se desdobra basicamente em 3. No erro por conta de você ter matéria atrasada, aquela matéria ali era já para você ter visto no seu cronograma, você não conseguiu estudar, ela caiu no simulado e você errou. Você já estudou uma matéria e você mesmo assim errou, já viu uma matéria no seu cronograma, estudou, fez questões, revisou, e aí você errou no simulado. Ou é uma matéria nova. Você sabe que existe aquela matéria, não está no seu cronograma ainda, você não viu, você irá ver, mas você errou no simulado. O direcionamento depende de qual desses 3 tipos de erros aqui, dentro do erro de conteúdo, é. Se você errou alguma coisa porque você tem matéria atrasada, você não conseguiu estudar aquela matéria, o seu direcionamento vai ser estudar aquela matéria. E para você estudar aquela matéria, cara, não ache que você deve dominar todo o conteúdo daquela questão nos 10 minutos que você tem para corrigir. Jamais. Você vai sempre aprender um raciocínio, uma fórmula nova, um conteúdo a partir de uma questão. Mas agora, você direcionar o seu estudo para aprender o conteúdo leva tempo. E aí você deve colocar na sua agenda um bloco ali de 1 hora na sua semana, 2 horas na sua semana, dependendo da sua disponibilidade, para voltar nessa matéria, estudar, ver as aulas, fazer as questões. E aí, quando aparecer num outro simulado, ver se você já está apto para acertar, beleza? Agora você errou por conta que você já estudou uma matéria e mesmo assim você errou. Esse aqui é um dos erros mais perigosos que tem. Por que é um dos erros mais perigosos? Porque basicamente você já viu uma matéria. Era para você estar técnico e resolver aquela matéria. E aqui, não se culpe por ter errado, mas você precisa ver aonde está o seu erro. Para lembrar onde está a causa desse erro, basicamente você tem que se perguntar: eu vi a aula certinha? Eu vi a aula com atenção, com foco, eu não me distraí? Eu fiz a quantidade de questões necessárias para sair da matéria sem lacuna, para entender realmente como que eu aplicava as fórmulas que o professor falou na aula, como que eu aplicava os raciocínios. E 3, você está revisando aquele conteúdo? Muito provavelmente o seu erro vai estar em alguma dessas respostas aqui, dessas 3 etapas que você não fez certo. Então, ache onde você fez e, com base nisso, direcione na sua semana um horário para ou ver a aula de novo, se você não viu, ou se você viu e não prestou muita atenção, para fazer mais questões, se você não conseguiu fazer a quantidade de questões necessária, ou revise mais daquele assunto. Se é um assunto que sempre cai, você sempre erra. Não é problema de aula, não é problema de questão, porque você fez uma quantidade de questões legal, mas você deixou de revisar aquele conteúdo, então você esqueceu. Então, na sua semana, você coloque mais revisões. Beleza? E aqui, erro por conta de matéria nova. Esse daqui, cara, relaxa. Esse daqui é aquele erro que você vê a resolução, tenta aprender alguma coisa, mas essa matéria você vai ver no seu cronograma ainda. Vai demorar para você ver. Então, não tente adiantar o cronograma, não tente fazer uma lista de revisão. Você vai ver. Não tem como você rever algo que você não viu. Então, corrija a questão, aprenda algum raciocínio da resolução comentada. Se você não aprender, tudo bem. Mas saiba que aquela matéria vai entrar em contato com você novamente daqui a um tempo no seu cronograma, beleza? Outras coisas, acertos por chute. Considere como erro para você entender aonde você precisa corrigir, onde você precisa adequar aqui a sua correção. Então, acertou por chute? Considere como erro para você fazer uma boa correção e um bom direcionamento. Uma planilha de erros também é super interessante. Você planilhar os seus principais erros. Cara, eu sempre estou errando uma questão aqui de dinâmica porque está atrasado essa matéria para mim. Então, quando você for lá revisar dinâmica, você vai ver as suas aulas, vai fazer as questões bonitinha, e aí você entra na sua planilha de erros para fazer as questões que você errou nesse simulado. Então a planilha de erros ela serve justamente para isso. Você coloca lá uma questão para voltar nela quando você tiver contato de novo com aquela matéria. Beleza? Fechou, pessoal? Esse é o direcionamento de erro de conteúdo. Agora, erro de desatenção. E aqui o erro de desatenção, cara, ele é multifatorial. Você errar por falta de atenção, para você ver aonde que está a raiz da sua falta de atenção, não é só estratégia de prova, que todo mundo se limita a isso. O erro por falta de atenção, ele é multifatorial. Por quê? Às vezes você não está dormindo adequadamente, não tem como você ter um foco numa prova de Enem, por exemplo, que é 5 horas e meia, se você não estiver dormindo bem, se você não estiver descansado, se você não estiver dando tempo para o seu cérebro descansar. Então, às vezes você está errando por falta de atenção, porque você não está dormindo bem, está dormindo menos de 7 horas por noite, está dormindo 7 horas por noite, mas não está dormindo com qualidade. Eu fiz um vídeo aqui, ó,
de 60 segundos para você fazer tudo o que for preciso para você dormir com qualidade, para o seu cérebro aprender melhor. Vai lá assistir. Então, às vezes, o seu problema está no sono. Às vezes, o seu ciclo circadiano está todo desregulado. O ciclo circadiano é o seu relógio biológico. Você funciona por conta do ciclo circadiano. Sua produção de neurotransmissores, a sua produção de hormônios, tudo ele é com base no seu ciclo circadiano. Então, quando você acorda, você abre a janela para mostrar para o seu corpo que você acordou porque ele está vendo luz solar. Você dá uma caminhadinha, cara, para você se expor à luz solar na parte da manhã, para avisar pro seu corpo que você acordou. Se você não tá fazendo isso, você acorda e já vai fazer simulado, você nem deslavou a cara direito no banheiro, não tem como você estar atento. Você precisa avisar pro seu corpo que você acordou, tomar um bom café da manhã. Outra coisa, lanches. Se você tá levando o lanche para a prova com muito açúcar, o açúcar ele te dá energia. Você fica ali durante 10 minutos, você come um biscoito, uma bolacha, um fine que tem muita glicose, você fica aqui. Mas o rebote, cara, quando que a glicose cai, ela cai de uma vez. E essa caída de uma vez de glicose no sangue dá sono. Desculpa por fazer você bocejar, mas dá sono. Se você leva lanches com muito açúcar, suco de caixinha, que tem mais açúcar do que suco, você vai ficar com falta de atenção depois. É normal, é biológico, então tome cuidado com os lanches que você leva para a hora da prova. Hidratação, você está bebendo água durante a prova? Você está repondo seus eletrólitos? Super importante que você beba água. Aí eu não vou beber água para não ir no banheiro. Cara, que cagada que você está fazendo. Perdão pela palavra. Mas além de você ter que estar hidratado, porque a água é onde que ocorre a maior parte do metabolismo do seu corpo. Então se você não tem água, você ferra seu metabolismo. Você precisa tomar água, cara, para primeiro dar uma descansada, né? Você, um golinho de água, ir no banheiro durante a prova. É onde muita gente negligencia. Eu não posso ir no banheiro durante a hora da prova, senão eu vou perder 5 minutos. Cara, você vai ganhar 5 minutos de descanso e de hidratação. Beba água. Ó, água de coco. Você repõe água e repõe os eletrólitos que você está perdendo também. Muito bom. Ou Gatorade. Descanso na prova. Tire 5 minutos para você fechar o olho, dar uma respirada, fechar o caderno de prova, para você ir no banheiro, sair da sala, para você descansar. O descanso ele não é perda de tempo, ele é um ganho de agilidade, cara. É muito importante que você descanse na hora da prova. Estratégia. Você precisa realmente ter uma estratégia de prova. Você não queira resolver as questões da 1 a 90 por ordem. Você precisa resolver aquilo que é mais fácil para você, o que é médio para você, o que é difícil para você. Resolveu 10 questões? Parou, deu uma descansada, volta para você responder. Você não seguir no automático, para você não ficar num processo automatizado, beleza? E aqui uma meditação que me ajudou muito a manter a minha mente no agora, não ficar pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer depois da prova? Nossa, será que eu acertei essa questão? Será que eu errei aquela questão no início da prova? Sabe quando você está aqui fazendo a prova, mas sua cabeça está longe? Então, o Mindfulness ele é um tipo de meditação onde você vai treinar justamente isso, focar no presente. Me ajudou muito e também pode te ajudar. Beleza? Erro por desatenção a gente já sanou aqui. Agora erro por falta de tempo. Cara, se você está errando questão porque você não está conseguindo dar tempo para fazê-la, o seu erro consiste na falta de agilidade ou na falta de estratégia de prova. Agilidade, principalmente matemática em exatas, cara. Você precisa treinar a fazer conta de cabeça, a arredondar questões, a ter macetes para resolver questões mais rápidas. O Enem, cara, são 45 questões de matemática. É muita conta, você vai ter que virar uma calculadora humana. Então, se ao longo da sua semana você usa a calculadora para resolver uma lista de questão, cara, só para resolver uma divisão. Tá errado. Você não pode usar a calculadora para fazer as questões. Se na hora de você corrigir, você usa a calculadora porque você quer ganhar mais tempo, tá errado, você vai estar perdendo agilidade. Então, o treino de agilidade, além de ser uma coisa semanal, de você fazer atividades que te forcem ter estratégias mais rápidas para resolver a questão, é uma coisa que você deve treinar. Estratégia de prova, não tente resolver a questão da primeira à última. O Enem não foi feito para isso. Quem faz isso não passa. Você precisa resolver aquela que é mais fácil para você, depois as médias e depois as difíceis. E também isso não é assinalar. Essa daqui eu acho que é fácil. Essa daqui eu acho que é média. Essa daqui eu acho que é difícil. Lê a questão. Consegue fazer? Faz. Não deu nenhuma resposta. Troca de ordem. Não pensa que você vai pular a questão. É ruim, né? Falar, eu vou pular essa questão porque eu não sei. Não. Pensa que você vai trocar de ordem. Você vai pegar essa questão que caiu... A primeira questão da prova para você é mais difícil de todo mundo, caiu primeira para você. Pega essa questão e fala, eu vou resolver lá no fim, não vou pular, eu vou trocar a ordem. É como se essa questão viesse por último para mim. Porque para o seu concorrente, certamente, essa questão vai vir depois, porque as provas nem são embaralhadas. Então troque a ordem, não pense que você está pulando as questões, beleza? E aí você vai conseguir ter uma melhor TRI com a prova, porque você vai resolver as fáceis para você, as médias e as difíceis. E aí, com base nisso, evoluir os seus acertos. Beleza? E outra coisa, dê tempo ao tempo, cara. Isso aqui é um gráfico basicamente de resultado por tempo. Isso aqui é sua nota no simulado e aqui é o tempo.
É muito comum, cara, que a sua nota no simulado fique estagnada durante muito tempo, muito tempo, muito tempo. E aí, aqui, numa bela época do ano, a sua nota sobe. Pode parecer mentira, mas é assim, cara. A sua evolução no simulado não é linear. Ela coincide mais ou menos com essa função exponencial. E durante esse tempo aqui, que você não estiver vendo resultado, não estiver vendo mudança de nota, tome muito cuidado para você não desistir. Porque às vezes você está cansado de não ir bem no simulado, mas às vezes você está aqui, cara. Você está quase destravando, quase. Só falta você esperar mais um pouquinho de tempo para sua nota subir. Dê tempo ao tempo, corrija muito bem seus simulados, tire as dúvidas que você precisar nos comentários, me siga lá no Instagram, o Diogo Bolzan, que vai ser uma honra poder te ajudar. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Corrija assim, igualzinho que eu falei, que você não vai ter mais nota estagnada. Obrigado pela atenção. Até mais, pessoal. Falou!